Falei, pai, é o seguinte, eu decidi que eu quero fazer filosofia. Ele disse, você vai viver do quê? Eu disse, de filosofia. Ele falou, e você vai viver do quê? Em 1972 eu estava no último ano do ensino médio, que na época se chamava colegial. Algumas fizeram com o nome de segundo grau. E eu fiz com o nome de colegial ainda, né, no início dos anos 1970. Você está com 17 para 18 anos e tem que pensar primeiro, o que fazer? Como se fazer para se sustentar? O que é que eu devo fazer para que a minha vida tenha uma conduta decente, ética e ao mesmo tempo eu tenha meu sustento? Como conseguir condições de existência? Isto é, como ir fazer com que a vaca seja ordenhada no lugar de supor que é automático. E o grande Walter Franco, nessa música Cabeça, coloca uma única frase o tempo todo, de modo insistente, que é: e o que é que vai nessa cabeça, irmão? E o que é que vai nessa cabeça, irmão? E eu ficava pensando, de 17 para 18 anos, o que vai nessa cabeça, irmão? Quando eu tinha essa idade, no último ano do ensino médio, eu decidi que, de fato, eu iria cursar uma graduação que era absolutamente estapafúrdia, que era filosofia. Vocês imaginem, em 1972, você fazer filosofia. Era um momento, aliás, até há pouco tempo, que a filosofia era considerada, primeiro, subversiva, segundo, coisa de vagabundo. Terceiro, quem estava na área, de maneira geral, não era nem considerada trabalho. Se tem tanta gente aqui que é da área de educação escolar, aqui tem muitas professoras e professores, e até hoje não acham que a gente tem um trabalho. É comum a gente ouvir que aqui está, sabe, professor, você não trabalha, só dá aula. Imagina ser professor de filosofia, que já é considerado uma forma de vagabundagem. E na época, eu me lembro, em 1972, eu fui almoçar com meu pai, Antônio, que faleceu em 1990, e ele era diretor de banco. A agência, aliás, a sede, a matriz do banco que ele trabalhava, ficava na Avenida Paulista, em São Paulo, e eu fui até lá para almoçar com ele, e conversamos um pouco até sobre a vida, sobre a definição daquilo que eu tinha interesse em fazer, e como é que ele poderia me ajudar. E aí, eu pensando no Walter Franco, o que tem nessa cabeça, irmão? O que tem nessa cabeça, irmão? E aí, ao conversar com ele, meu pai Antônio, a gente sentou, começamos a comer. Falei, pai, é o seguinte, eu decidi que eu quero fazer filosofia. Vocês imaginem, em 1972 para 73, quando o óbvio seria fazer engenharia, direito, medicina, jornalismo, outra atividade que fosse considerada produtiva. E eu digo, vou fazer filosofia. Ele disse, você vai viver do quê? Eu disse, de filosofia. Ele falou, e você vai viver do quê? É interessante, porque ele não pôde, não deu tempo, dado que ele faleceu em 1990, ele não pôde perceber um momento em que a filosofia começa a colher também parte daquilo que é a trajetória. E que as pessoas, no lugar de olharem homens e mulheres que elas se dedicam apenas como uma forma de vagabundagem bem comportada. É interessante porque, naquele momento, não era ele que não tinha essa percepção. Qualquer uma de nós olharia aquilo como algo um pouco fora, né, do que seria o caminho curvo. E eu nunca me esqueço que ele disse algo que caminha comigo até hoje. Ele disse, eu não concordo com você. Mas, olha o mas, que bom. Eu não vou nem estar atrás de você te empurrando e nem na tua frente te puxando. Eu vou estar ao teu lado. E aí você caminha, eu caminho ao teu lado. E as coisas podem dar certo ou não. Dependerá do teu esforço. Não dependerá, disse ele, olha que inteligente, só do teu esforço. Porque há várias pessoas que se esforçam bastante e o resultado não chega por conta de outras circunstâncias. Mas, sem o esforço, com certeza, aquilo que você deseja como êxito, né, como realização,
como sucesso não virá. E eu saí daquela conversa animado, pensando o que vai nessa cabeça, irmão. O que é que iria naquela percepção? De que eu, de fato, ia fazer, como fiz, a graduação em filosofia, ia seguir esta atividade, como nela estou, né, até hoje, mas, claro, sabendo que a dedicação, a ideia de esforço e, como objetivo, o merecimento, isso traria para mim algo que parece meio óbvio e que vale para você e para qualquer pessoa. Um trabalho grande, no qual aquilo que eu conseguisse, deveria eu daquilo ser merecedor. Isto é, não poderia ser algo que chegasse pelo desvio, pelo drible, pela trapaça, ou pelo fingimento, ou pela falta de autenticidade. Deveria fazer com que eu me sentasse, como farei agora, depois de quase 50 anos de carreira. No próximo ano eu vou completar 50 anos de magistério. Eu comecei a dar aulas em 1974, quando eu estava no segundo ano da universidade, e sigo até agora, em que eu possa sentar e pensar, sim, foi um bom caminho, exige esforço, mas acima de tudo, há um mérito nisso, que não é o mérito da arrogância, da petulância, da soberba, mas é um mérito que não é só meu, mas que também é meu. Assim como você tem méritos que não são só teus, mas que são também teus, e que isso faz com que a gente tenha de entender a importância não só de nos formarmos com essa perspectiva, mas também formarmos as novas gerações nessa direção. Há uma frase que eu digo com frequência e que vale para você e para mim, quando eu lembro que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos e filhas depende muito dos filhos e filhas que deixaremos para esse mundo. E que filhas e filhos nós estamos deixando? Isto é, a geração que agora chega, que conosco partilha a vida, partilha o caminho, partilha a esperança, partilha o recurso, essa geração que chega está sendo formada também por nós. Em qual direção? Uma direção que caminhe para a ideia do esforço merecido, de que as coisas não são de fato prontas, mágicas que caem no teu colo. Por exemplo, há pessoas aqui que hoje, aqui nesse espaço, que têm algum patrimônio, que têm uma condição de existência melhor e que fazem com que seus filhos possam isso também fruir. Mas nem sempre essas crianças e jovens percebem o quanto de esforço que isso exigiu. Dá uma certa sensação de que algumas das pessoas da nova geração, elas têm uma concepção automática daquilo que é a condição de vida. Exemplo, tem gente aqui nesse espaço que nunca foi a Porto Seguro, na Bahia. O teu filho de 16 anos, às vezes, já foi. Na formatura da escola, você pagou uma nota, ele ficou uma semana lá na passarela do álcool. Quando ele volta, você vai buscar no aeroporto do Galeão achando que ele vai chegar babado de alegria, babado de gratidão, vai chegar babado de reconhecimento pelo que você fez. E aí, quando ele sai no saguão do aeroporto, você vai abraçar e fala, e aí, filhão, como é que foi lá? Legal. Você fala, mas estava gostoso? Normal. Aquele tédio. A gente olha e fica imaginando, mas será que ele não faz ideia do esforço? O quanto que isso é algo que exige dedicação, o quanto que não é algo mágico, como eu lembrava, que simplesmente desaba daquilo que você está sentado e vem. Evidentemente, para lembrar algo, ele não nasceu pronto. Ela não nasceu pronta. Não existe fracasso no erro. O fracasso está na desistência. E o Walter Franco, lá em 1972, que é que vai nessa cabeça, irmão? Mas esse mesmo Walter Franco, mais tarde, em 1978, lançou um disco, e nesse disco, na época disco de vinil, era um álbum, um long play, ele colocou uma música que vale muito,
que é uma música que trabalha com uma noção muito bonita, que é Coração Quieto, que tem uma das frases mais belas da música brasileira e que você conhece. Você lembra da ideia dele, né, do Walter Franco, porque essa frase é repetida, e ela serve para mim, serve para você, serve para que a gente conduza, né, nosso caminho, nossa trajetória, né, nessa direção, nessa percepção, quando ele diz tudo é questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é apenas questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Mente quieta não é mente parada, inclusive porque a água parada fede. Mente quieta é aquela mente que não está perturbada. Perturbada pelo quê? Pelo que não deveria ter feito, ou pelo que deixou de fazer e deveria tê-la. Uma mente quieta é aquela mente que tem um sossego. E você e eu conseguimos isso algumas vezes, outras não. Uma das coisas mais curiosas é que quando a gente vai ser apresentado, né, num lugar, quando vai fazer uma palestra, quando tem algum evento, as pessoas leem da gente o currículo vitae. Isto é, teu curso de vida. E o currículo vitae, a gente registra só os nossos sucessos. E isso não existe, porque nenhum e nenhuma de nós tem apenas sucesso naquilo que faz. Nós temos deslizes, imperfeições, nós temos escorregões naquilo que fazemos. Aliás, uma parte do mérito vem quando você é capaz de, face ao desencontro, face à dificuldade, não desiste. Quero lembrar, algumas pessoas confundem e esquecem que em larga escala, claro que vaca não dando leite, você precisa buscar, mas essa busca não é livre de dificuldade, de agonia, não é livre daquilo que te coloca em estado de tensão e até de equívocos, de erros. Tem uma frase que circula por aí que é muito estranha, que diz que a gente aprende com os erros. Claro que não. A gente não aprende com os erros, a gente aprende com a correção dos erros. Se a gente aprendesse com os erros, o melhor modo de aprender é errar bastante. E é claro que não. A gente aprende com a correção dos erros, especialmente com os erros das outras pessoas. Claro que se aprende com o seu próprio erro, se der tempo. E há algo que eu aprendi, acho que você tem uma noção muito clara. Quantas vezes você erramos algumas coisas na vida, no afeto, no trabalho, no planejamento, na dedicação, no cuidado, com filhos, com filha, com amigos, claro. Eu nunca me esqueço de uma situação com o Pedro, em que eu até, sem querer, mas devia ter prestado mais atenção, dele tirei, né, a ideia de dedicação, esforço e mérito, porque ele estava fazendo, se não me engano, acho que 10 anos de idade. E ele ganhou de presente, não sei se vocês se lembram, existia há um tempo, uns aviãozinhos de montar. Né? Você ganhava de presente uma caixa que vinha com um aviãozinho todo desmontado e você montava. E ele ganhou aquilo e veio correndo para me mostrar aquilo. E eu peguei e fiz uma coisa absolutamente desastrosa. Eu montei. E quando eu terminei de montar, eu mostrei para ele sorrindo, e ele ficou olhando, entristecido. Eu disse, você não gostou? Eu falei, não. E ao modo dele, naquela idade, eu já não distingo mais o que de fato, né, era aquilo, como é que eu compreendi. Ele disse mais ou menos o que eu vou dizer agora. Você não devia ter feito isso. Primeiro, porque você é professor. E no lugar de fazer no meu lugar, você tinha que ter me ensinado a fazer. Porque ao fazer no meu lugar, agora vai acontecer o seguinte, quando eu precisar fazer de novo, eu vou ter que depender de você. Segunda coisa, ele disse, você tirou o meu prazer de montar. Eu queria ter feito. Você já imaginou que gostoso eu queria ter feito? Porque em algumas situações, essa ideia é de apenas deixar para outra
que se cuide em relação a isso. E é claro que aquilo foi um equívoco da minha parte. Mas o que eu lembrei? Algo que vale para você e para mim. O teu erro não te define. Isto é, se você e eu erramos em alguma coisa, aquilo não é definitivo. Portanto, não há como não ser mais daquele modo. Não há como corrigir isso. Não há como reverter aquela condição. Teu erro não te define, meu erro não me define. Isso significa, assim, que eu sou capaz do erro, mas eu não sou capaz só do erro. Ainda assim, nenhum e nenhuma de nós é imune ao erro. E aí o currículo vitae, isto é, teu currículo de vida, ele é um pouco fantasioso. Um dos maiores pensadores da nossa história, Machado de Assis, nascido no Rio de Janeiro e aqui falecido, escreveu um dia algo que toda vez que alguém me elogia em excesso, eu me lembro do Machado de Assis quando ele afirmava: está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Está morto, podemos elogiá-lo à vontade, significa que, então, eu não tenho mais como errar. Sou cadáver. Quero lembrar algo que acho que você sabe. Só o cadáver é perfeito. Porque a palavra perfeito em latim significa feito por inteiro, feito por completo, terminado. Parênteses, há pessoas que você vai entrevistá-la, né, numa atividade de emprego ou de admissão, de nomeação. Diga para mim algum defeito teu. Eu sou perfeccionista. Desde quando querer as coisas certas é um defeito? É que a pessoa, ao dizer isso, está querendo dizer que ela não tem defeito nenhum. E, portanto, é uma forma de arrogância. E é interessante porque eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo e, vez ou outra, eu tinha que nomear algum assessor, alguma pessoa que, além da formação, né, da organização, tinha eu que examinar dela o currículo. E eu pedia para a pessoa, além de me mandar um currículo vitae, para ela me mandar também um currículo mortis. Isto é, o que ela fez e deu errado. Porque você não conhece alguém só pelo que ela fez e deu certo. Nenhum e nenhuma de nós é desse modo. Para você saber de alguém, você tem que saber também o que ela fez de errado e não desistiu. Não existe fracasso no erro. O fracasso está na desistência. Como é que você ganha a vida? Eu gosto muito dessa expressão, como é que você ganha a vida, porque ela tem uma dupla possibilidade. Um dos grandes desafios para você e para mim é nós pararmos, sim, em várias circunstâncias para refletirmos para onde a gente quer ir, como pessoas e como humanidade. Qual é o caminho que a gente deseja? Isto é, quando a gente observa qual é o propósito. Aquilo que fazemos, fazemos por quê? Interessante, eu estava a semana passada em Caxias do Sul. Eu tive uma palestra lá, e eu teria de estar em Florianópolis no dia seguinte de manhã. E como o meio mais rápido de eu chegar era ônibus, eu peguei um ônibus em Caxias às 10h15 e cheguei em Florianópolis logo cedo. Pois bem, claro que a rodoviária de Caxias estava escura, vazia naquele horário, que o ônibus vinha de Lajeado e, portanto, não tinha quase movimento. Mas lá estava eu, temperatura 6 graus, eu estava de boina, como eu gosto de usar, estava de máscara, que é o que eu uso quando eu estou em espaços mais fechados. E enquanto eu aguardava o ônibus na rodoviária vazia, pessoas atrás de mim, que iam também pegar o ônibus, diziam assim: não pode ser ele. Ele não estaria aqui na rodoviária de Caxias a essa hora para pegar um ônibus. E é interessante porque, num determinado momento, na hora que eu entrei no ônibus, o motorista, que era um dos dois motoristas, ele me reconheceu, disse: olha, eu gosto dos seus vídeos, que bom, né? E ele dizia: eu gosto muito de uma fala que o senhor faz, que eu vi um trecho outro dia, em que o senhor dizia para as pessoas: como que você ganha a vida? E eu vou perguntar isso agora para você e para mim, porque eu me pergunto bastante isso. Essa expressão é uma expressão muito antiga. Quando você encontrava alguém e ia conhecê-la, uma das perguntas era, além do seu nome, que a gente já disse em outros tempos, qual é a tua graça, para saber o nome de alguém. E, num segundo momento, como é que você ganha a vida? Como é que você ganha a vida no sentido de sustento
E como é que você faz para que a tua vida não seja banal, fútil, descartável, pequena? Nessa hora, eu volto ao nosso Mário Quintana, que tem uma trova inesquecível, quando Quintana escreveu: um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha que expressão inteligente. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Você não deixa de viver quando falece teu corpo. Você deixa de viver quando morre tua esperança, tua dignidade, tua capacidade de realização. Quando teu propósito fica perturbado. Por isso, há pessoas que fazem qualquer coisa para o êxito, a fama, o sucesso, e ganham a vida no sentido de sustento, mas a perdem no outro sentido que eu estou usando. Os cristãos usam uma coisa muito forte, que aparece num dos 4 evangelhos, talvez uma das frases mais impactantes, que eu já vi, e todas as vezes que eu penso da minha fama hoje, o fato de eu ter me tornado popular, o fato de eu ser um professor de filosofia que acaba tendo um carinho muito grande das pessoas, isso, claro, é algo absolutamente honroso para mim, mas exige também que eu fique atento para não ultrapassar a fronteira do que significa a admiração e, ao mesmo tempo, aquilo que faz com que eu imagine que eu estou acima do que estou, e não devo sê-lo. Aliás, porque como diz os chineses, e é verdade, essa frase dos chineses vale muito para gente arrogante, que é uma coisa que eu não quero ser. Não desejo que você seja, não gosto de gente que assim é. Mas os chineses dizem, quando a partida de xadrez acaba, o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei são guardados na mesma caixinha. Isso aí é um outro modo de falar o que falava meu avô italiano, Ettore. Meu avô dizia: filho, presta atenção, nunca na vida você viu um carro fúnebre e atrás do carro fúnebre um carro forte. Você nunca viu isso. Essa frase não é dele, claro, ele usava e eu passei a pensá-la. Nunca você viu na vida num carro fúnebre carregando um corpo num caixão e atrás dele um carro forte carregando dinheiro. Não que dinheiro não importa, é que ele não é, primeiro, a única coisa que importa. E o modo da obtenção do proveito daquilo que é o teu modo de sustento, de patrimônio, não pode de modo nenhum ser indecente, ser algo que, em vez de ganhar a vida, a perca. E eu lembro isso por conta de um trecho de um dos evangelhos. Vocês sabem que dos 4 evangelhos da Bíblia dos cristãos, 3 deles são sinóticos, isto é, contam uma história que é mais ou menos paralela, quase assemelhada, que é o de Marcos, o de Mateus e o de Lucas, e um quarto deles é um evangelho mais filosófico, com mais interpretação no campo da teologia, do que nós chamaríamos depois, que é o evangelho de João. Pois bem, no evangelho de Marcos, e tanto faz se é cristão ou não, você tem religião ou não, a frase vale demais. Ali no capítulo 8º, versículo 36, Marcos registra uma frase atribuída a Jesus de Nazaré, que a gente não pode esquecer. A frase é: de nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. De nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. De nada adianta que eu tenha sucesso, patrimônio, fama, poder, se o custo disso é a perda da alma. Quando Carmen Miranda canta "Eu fiz tudo para você gostar de mim", é claro que a ideia central é exatamente que ela, como ali representando na música, fez tudo, isto é, fez o melhor. E não o possível. Até hoje, um pouco do modo de falar, especialmente em Florianópolis, ele é muito assemelhado a algumas regiões de Portugal. E o estado do Paraná, que é o meu estado, é um estado que é marcado pela produção agrícola. Eu nasci na cidade de Londrina, mas moro na cidade de São Paulo, que é a principal cidade do Brasil, moro lá há 55 anos. E uma das coisas que sempre me marcou foi que a primeira vez que eu ouvi falar
do distrito do Porto, eu era criança, porque meus pais gostavam demais, e eu gosto até hoje, de uma das maiores cantoras do Brasil, que nasceu no distrito do Porto. Uma das maiores cantoras brasileiras é Carmen Miranda. E ela nasceu exatamente aqui, né, no distrito, em Marco dos... Exato. Eu deixei vocês falarem para sair certo o modo do som. A Carmen Miranda nasceu no distrito do Porto. Agora, no mês de fevereiro, fez 114 anos do nascimento dela. Ela faleceu em 1955. Eu nasci em 1954 e Carmen Miranda faleceu um ano depois. Mas ainda assim meus pais ouviam e ouviram muito Carmen Miranda. E vez ou outra eu perguntava, quando menino, ela já houvera falecido, perguntava pai ou mãe, né? Carmen Miranda, de onde ela é? Ele dizia, ela é da região, se falava isso no Brasil, da região do Porto. E eu dizia, onde é o Porto? Ele dizia, no norte de Portugal. É interessante porque isso ficou na minha cabeça como uma memória forte. E essa grande cantora, Carmen Miranda, ela em 1930, nenhuma de nós ainda houvera nascido, em 1930 ela gravou uma música de carnaval, que é uma das músicas de carnaval mais conhecidas no Brasil. Aqui, quem eventualmente tem estado no Brasil, ou é brasileiro ou brasileiro, provavelmente ouviu essa música, porque ela faz sucesso até hoje. É uma música cujo nome oficial, o nome oficial é Pra Você Gostar de Mim. No entanto, a música passou a ser conhecida no Brasil como Tá Aí. Tá Aí. Por uma razão, porque a música começa exatamente com essa expressão. Ela é uma música bem gostosa que diz, tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim. Ai, meu bem, não faz assim comigo não. Você tem que me dar teu coração. Agora, olha que coisa forte. O que me chamava a atenção na música? Algo que tem a ver com esta reflexão. Se vocês notaram, a primeira frase da música, cantada pela portuguesa, Carmen Miranda, é tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim. Não foi eu fiz um pouquinho, eu fiz mais ou menos, eu fiz, né, de um jeito meio fraco, não. A ideia na música é, eu fiz tudo para você gostar de mim, isto é, faz o teu melhor. Se ela dissesse ou cantasse, eu fiz um pouco para você gostar de mim, a probabilidade de dar errado seria grande. Se ela cantasse, eu fiz mais ou menos. Se o autor da música, que aliás era um médico brasileiro, nascido no estado de Minas Gerais, um homem chamado Gilberto de Carvalho, ele, além da medicina, também fazia música, e em larga escala, ela se cantasse, Carmen Miranda, eu fiz mais ou menos, fiz do jeitinho para você gostar de mim. A gente entenderia nisso fraqueza, entenderia nisso dificuldade de chegar ao objetivo, mas não. A ideia mais marcante dessa música é exatamente essa noção que você e eu, sem dúvida, temos de ter no nosso dia a dia, para qualquer coisa. No mundo dos afetos, no mundo da política, no mundo da empresa, no mundo da religião, que é, eu fiz tudo para você gostar de mim. É interessante, porque o fato de você e eu fazermos tudo, não significa que dará certo. Mas se eu tudo faço para que algo aconteça, tudo que eu consigo fazer, eu não deixo de fazer, se for decente fazer, se eu o fizer, e o fizer de modo inteiro, pode até não dar certo, mas eu saberei que eu não deixei de fazer tudo para que aquilo acontecesse. Portanto, não fraquejei, não diminuí minha energia, não deixei de fazer aquilo que poderia ser feito. É interessante. Quem conhece o Brasil mais diretamente sabe que nós temos uma síndrome no Brasil que não é tão boa. Eu chamo de síndrome do possível. A síndrome do possível, nós temos muitas coisas que são muito boas no Brasil, como cá temos muitas que são boas e outras que não o são, como em qualquer lugar. No entanto, há uma coisa que não é boa, né, na nossa convivência dentro do país, né, que vários de nós habitamos, que é a síndrome do possível. Quer ver um exemplo? Você leva teu carro, teu coche ao mecânico num dia como amanhã
e diz assim, olha, meu carro está com um barulho estranho. Ele diz, vou fazer o possível. Você vai até um médico e diz, doutor, eu estou com uma dor no baço. Ele diz, vou fazer o possível. Alguém chega para mim que sou professor e diz, professor, eu não estou entendendo direito. Ele diz, ou eu digo, vou fazer o possível. Você chega para um gerente num local, numa loja, numa empresa, diz, olha, eu precisava disso, vou fazer o possível. Você desanima na hora. Nessa hora nós temos de aprender uma coisa com os norte-americanos. Não é tudo com eles que a gente aprende, não é tudo deles que a gente rejeita. Mas quando você pede uma coisa para um norte-americano, ele diz, I will do my best. Não é uma diferença de idioma, é uma diferença de atitude. É absolutamente diverso fazer o possível de fazer o melhor. Por isso, eu tenho uma pergunta para você e para mim agora. Na tua atividade, na tua família, no teu afeto, na tua religião, na tua comunidade, na tua... Tanto faz. Quando você age, você ou eu, você faz o possível ou o melhor? Se você observa, fazer o possível é algo que enfraquece, algo que coloca até uma possibilidade grande de afastar o êxito. No entanto, fazer o melhor, I will do my best. Insisto, I will do my best. E atenção, não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem. Como a gente diz no Brasil, que você tem. Na condição que tens, como se diz aqui, enquanto não tens condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, digo de novo, naquilo que você e eu fazemos, você faz o melhor ou o possível? Quando Carmen Miranda canta, eu fiz tudo para você gostar de mim, é claro que a ideia central é exatamente que ela, como ali representando na música, fez tudo, isto é, fez o melhor, e não o possível. Aliás, um número grande de pessoas sabe disso. Quando você faz o teu melhor, isso não necessariamente é garantia de êxito, mas há algo que ameaça o êxito, que é exatamente fazer apenas o possível. É interessante, não é um jogo de palavras. A noção de fazer o melhor coloca para nós a necessidade de mais competência, mais esforço, mais capacidade, mais energia e, acima de tudo, uma atitude. Aquela que recusa a mediocridade. O que é uma pessoa medíocre? Medíocre não é mais ou menos. Medíocre não é uma pessoa que está na média. Medíocre é a pessoa que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível.